Antes de começarmos nossa jornada fascinante pelos buracos negros, quero convidar você que está assistindo a curtir esse vídeo e se inscrever no canal Dormindo Consciência. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas que vai mudar a forma como você vê o universo. Prepare-se para viajar pelo espaço-tempo e explorar o que está escondido nas profundezas do cosmos. A aventura começa agora! A história dos buracos negros começa muito antes de um nome ser cunhado ou de qualquer evidência concreta ser encontrada. A primeira semente dessa ideia foi plantada no século XVIII, quando John Michell, um cientista inglês, sugeriu a existência de estrelas escuras. Ele propôs que existissem corpos celestes tão massivos que sua gravidade impediria até mesmo a luz de escapar deles. Embora esse conceito fosse extremamente avançado para a época, ele não encontrou apoio imediato, e a ideia foi deixada de lado por muito tempo. No entanto, foi com a teoria de Albert Einstein, publicada em 1915, que a ideia de buracos negros ganhou uma base científica sólida. Com sua teoria da relatividade geral, Einstein revolucionou a forma como entendemos a gravidade. Ele mostrou que a gravidade não é uma força invisível que puxa objetos uns para os outros, mas sim uma curvatura no próprio espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Isso abriu a porta para a compreensão de objetos tão densos e massivos que poderiam, de fato, distorcer o espaço-tempo de tal maneira que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar. A ideia de um corpo tão massivo que sua gravidade impediria qualquer coisa de escapar foi se concretizando à medida que os cientistas começaram a entender melhor as implicações da teoria de Einstein. Embora a teoria da relatividade fosse aceita em grande parte pela comunidade científica, a ideia de um buraco negro ainda parecia algo um tanto quanto abstrato e difícil de aceitar, já que até aquele momento, a própria ideia de que algo poderia sumir do universo parecia um paradoxo. Foi em 1916 que o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou a primeira solução exata para as equações de Einstein, descrevendo um objeto com densidade infinita e gravidade tão intensa que nada poderia escapar de sua atração. Esse conceito deu o primeiro passo formal para o que viria a ser o buraco negro, mas a ideia ainda não estava completamente aceita ou compreendida. O nome, buraco negro, só seria cunhado no futuro, mas já existia um vislumbre da realidade de que existiriam regiões no espaço com essas propriedades extremas. A teoria estava pronta, mas faltava a comprovação observacional. Isso só aconteceu décadas depois, na década de 1960, quando os astrônomos começaram a observar um comportamento estranho em sistemas binários, onde uma estrela massiva parecia orbitar um objeto invisível. Esse objeto estava emitindo uma radiação de raios X muito intensa, sugerindo que ele fosse um buraco negro, ou seja, algo com uma gravidade tão forte que atraía a matéria de forma que a luz não pudesse escapar. Foi em 1971 que a astrônoma Jocelyn Bell e seu colega Anthony Hewish detectaram uma emissão de ondas de rádio que não se encaixava em nenhum padrão previamente observado. Esse fenômeno, conhecido como pulsar, acabou sendo associado a um buraco negro em um sistema binário. Essa descoberta foi um marco importante, pois indicava que os buracos negros, ou pelo menos objetos com características semelhantes, poderiam realmente existir, e que eles eram responsáveis por eventos astronômicos extraordinários, como os pulsos de radiação observados. A descoberta de Cygnus X1, em 1971, foi uma das primeiras grandes evidências da existência de buracos negros. Esse sistema binário foi observado por astrônomos e as características gravitacionais indicaram que a estrela estava orbitando um objeto invisível, cuja força gravitacional só podia ser explicada por um buraco negro. Mas mesmo com essa confirmação indireta, muitos cientistas ainda estavam céticos. A existência de um buraco negro era algo que parecia desafiador para os limites da física da época, já que até aquele momento, a própria ideia de que algo poderia sumir do universo parecia um paradoxo. Embora a confirmação da existência de buracos negros tenha sido um marco na ciência, a verdadeira compreensão do que acontecia ao redor desses objetos ainda estava por vir. O que acontecia dentro deles? Como o espaço-tempo se comportava quando se aproximava de um buraco negro? Ainda era um grande mistério. O horizonte de eventos, a fronteira invisível. O conceito do horizonte de eventos foi uma das contribuições mais intrigantes da teoria da relatividade. O horizonte de eventos é uma fronteira invisível ao redor de um buraco negro,
além da qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É a linha de não retorno. Uma vez que qualquer objeto ultrapassa o horizonte de eventos, ele é irremediavelmente puxado para o centro do buraco negro, onde se encontra a singularidade. Essa ideia do horizonte de eventos desafiava a nossa compreensão do tempo e do espaço. À medida que você se aproxima do buraco negro, o tempo começa a passar mais devagar em relação a um observador distante. Isso é conhecido como dilatação temporal gravitacional. Para quem está viajando na direção do buraco negro, o tempo passa normalmente, mas para um observador distante, o movimento da pessoa parece desacelerar à medida que ela se aproxima do horizonte de eventos. Isso ocorre porque a gravidade do buraco negro distorce o espaço-tempo de forma tão extrema que o tempo de fato se estica e desacelera. Para visualizarmos isso de forma simples, imagine um relógio. Para um observador distante, o relógio pareceria funcionar cada vez mais devagar à medida que ele se aproximasse do horizonte de eventos, até que quando atingisse o ponto crítico, o relógio pareceria parar completamente. Para o observador que está viajando na direção do buraco negro, no entanto, ele continuaria a ver o tempo passar normalmente. Embora o horizonte de eventos seja uma característica essencial dos buracos negros, ele permanece invisível. Não podemos vê-lo diretamente. Porém, sua presença é detectada pelos efeitos gravitacionais que ele causa nas estrelas e nas galáxias ao seu redor. A presença de um buraco negro é reconhecida por meio da forma como ele afeta objetos próximos a ele. Quando a matéria é atraída para o buraco negro, ela emite radiação de raios-X e outros tipos de energia, e essas emissões podem ser observadas de grandes distâncias. Em 2019, o telescópio Event Horizon, EHT, fez história ao capturar a primeira imagem de um buraco negro, especificamente o buraco negro supermassivo localizado no centro da galáxia M87. A imagem, embora não fosse uma foto tradicional, mostrou uma espécie de sombra que circundava uma região luminosa, confirmando a existência do horizonte de eventos. Esse foi um dos maiores marcos na observação dos buracos negros e uma grande conquista para a ciência. Mas o maior mistério ainda estava por vir. No centro de um buraco negro, existe o que é conhecido como singularidade, um ponto onde a densidade da matéria é infinita e a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar. É um ponto onde o tempo e o espaço se rompem e onde a matéria se concentra a um nível que não podemos sequer compreender. Na singularidade, a gravidade é tão forte que qualquer tentativa de aplicar as equações da relatividade geral ou da física quântica se torna inválida. A física entra em colapso. Esse é o ponto onde as duas grandes teorias da física moderna, a relatividade geral e a mecânica quântica, colidem, e onde surge um dos maiores desafios da ciência contemporânea: como unificar essas duas teorias em uma única explicação. A singularidade, portanto, representa o fim do espaço-tempo tal como o entendemos, e é um dos maiores mistérios da física. Muitos cientistas acreditam que a chave para entender a singularidade está em uma teoria unificada que combine a física quântica e a relatividade geral. Mas até hoje, a singularidade permanece além da nossa compreensão. A pergunta sobre o que realmente acontece na singularidade continua a ser um dos maiores desafios da física moderna e pode ser a chave para entender as profundezas do espaço-tempo. Agora que exploramos o básico sobre o que são os buracos negros, como eles surgem e o que acontece no interior deles, é hora de avançarmos para uma parte fascinante dessa história: o impacto que esses monstros cósmicos têm nas galáxias e no universo como um todo. Buracos negros não são apenas objetos isolados, mas desempenham um papel crucial na dinâmica de suas galáxias e no próprio desenvolvimento do cosmos. Buracos negros supermassivos, o centro das galáxias. Os buracos negros supermassivos são talvez o aspecto mais intrigante e, ao mesmo tempo, o mais misterioso desse fenômeno astronômico. Diferente dos buracos negros comuns, que têm uma massa equivalente a algumas vezes a massa do Sol, os buracos negros supermassivos são gigantes cósmicos que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa de nossa estrela. Esses buracos negros não estão dispersos aleatoriamente pelo universo. Em vez disso, eles são encontrados no centro das galáxias, inclusive no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea é conhecido como Sagitário A, e ele possui uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a do Sol.
Apesar de sua imensa massa, ele ocupa uma região relativamente pequena em comparação com o tamanho da galáxia como um todo. Esse buraco negro, no entanto, exerce uma enorme influência sobre a galáxia, sendo crucial para sua formação e evolução. A descoberta de buracos negros supermassivos desafiou nossa compreensão sobre a formação das galáxias. No passado, acreditava-se que as galáxias e suas estrelas se formavam de maneira independente, com buracos negros sendo apenas uma consequência das mortes estelares. Contudo, a presença de buracos negros supermassivos no centro de praticamente todas as galáxias sugere que eles desempenham um papel fundamental na formação e evolução dessas estruturas cósmicas. Algumas teorias sugerem que, nos primeiros momentos do universo, buracos negros supermassivos poderiam ter influenciado o nascimento das galáxias ao atrair grandes quantidades de gás e matéria, concentrando-os em regiões específicas. Esse processo teria levado ao desenvolvimento das primeiras estrelas e à formação das galáxias. Assim, os buracos negros não seriam apenas criaturas destrutivas que devoram tudo ao seu redor, mas também seriam responsáveis pela criação das próprias galáxias. A radiação de buracos negros e o efeito no meio interestelar. Quando falamos sobre buracos negros, é impossível não mencionar a enorme quantidade de energia que eles liberam. Esse fenômeno ocorre quando um buraco negro começa a se alimentar de matéria. Quando gás e outras formas de matéria são puxados para dentro do buraco negro, eles formam um disco de acreção ao redor do horizonte de eventos, onde são acelerados a velocidades altíssimas. O processo de acreção gera uma quantidade impressionante de radiação. A matéria que se aproxima do buraco negro se aquece a temperaturas de milhões de graus Celsius à medida que é acelerada. A radiação resultante, principalmente na forma de raios X e radiação gama, é tão intensa que pode afetar a estrutura do meio interestelar ao redor do buraco negro. A radiação emitida pode aquecer o gás ao redor, impedindo que ele se condense e se forme em novas estrelas. Esse processo é conhecido como feedback negativo, porque a radiação emitida pelos buracos negros pode interromper o nascimento de novas estrelas, alterando a dinâmica do gás e tornando o ambiente ao redor do buraco negro mais quente e menos favorável à formação estelar. Isso levanta questões interessantes sobre a relação entre os buracos negros e a formação de galáxias. Será que em algumas circunstâncias os buracos negros podem agir como destrutores de novas estrelas? No entanto, a radiação gerada por buracos negros também pode ter um efeito oposto, promovendo a condensação do gás e assim ajudando na formação de novas estrelas. Esse fenômeno é um exemplo de feedback positivo e demonstra a complexidade das interações entre os buracos negros e o ambiente galáctico. O efeito dos buracos negros no meio interestelar também pode ser visto em escalas maiores. Quando uma galáxia possui um buraco negro supermassivo no seu centro, as condições dentro dela podem ser drasticamente alteradas, não apenas na sua região central, mas também nas áreas distantes da galáxia. O processo de alimentação do buraco negro pode alterar a distribuição de matéria e energia dentro da galáxia, afetando tanto a estrutura da galáxia quanto a sua evolução ao longo do tempo. Jatos relativistas, o poderoso efeito dos buracos negros. Outro fenômeno fascinante causado por buracos negros é o lançamento de jatos relativistas, beixos de radiação e partículas aceleradas a velocidades próximas da luz. Esses jatos se formam quando a matéria que está sendo puxada para o buraco negro não é completamente engolida, mas em vez disso é acelerada e lançada ao longo dos polos do buraco negro. A quantidade de energia envolvida nesses jatos é absolutamente gigantesca. Esses jatos relativistas são observados principalmente em objetos conhecidos como quasares e blazares, que são galáxias com buracos negros supermassivos no centro. Quando a matéria se acumula ao redor do buraco negro, ela começa a ser acelerada a velocidades próximas da luz, gerando jatos de radiação extremamente intensos. Em muitos casos, esses jatos podem se estender por milhares ou até milhões de anos-luz de distância do buraco negro central. A radiação liberada pelos jatos relativistas pode afetar não apenas o buraco negro e a galáxia em que ele reside, mas também outras galáxias próximas. Esses jatos liberam energia no meio intergaláctico, criando regiões de alta radiação que podem afetar o ambiente de outras galáxias e até mesmo inibir a formação de novas estrelas nessas galáxias vizinhas. Assim,
os buracos negros desempenham um papel crucial, não apenas dentro de sua própria galáxia, mas também no ambiente mais amplo do universo. A quantidade de energia envolvida nesses jatos é tão grande que, em alguns casos, pode causar mudanças significativas no meio interestelar ao longo de vastas distâncias. As interações entre os jatos de buracos negros e o gás interestelar podem modificar a estrutura e a evolução das galáxias que estão sendo atingidas por esses jatos, destacando a importância dos buracos negros no impacto galáctico. Buracos negros e o espaço-tempo. À medida que aprofundamos o estudo dos buracos negros, uma das descobertas mais revolucionárias é o impacto deles sobre o próprio espaço-tempo. De acordo com a teoria de Einstein, a gravidade não é apenas uma força que atrai objetos, mas uma curvatura do espaço-tempo. Isso significa que a presença de um buraco negro pode distorcer a própria estrutura do espaço-tempo ao seu redor de maneiras impressionantes. Por exemplo, a enorme gravidade de um buraco negro pode causar um fenômeno chamado dilatação temporal gravitacional. Em palavras simples, isso significa que o tempo passa mais lento em áreas de forte gravidade. Se alguém estivesse próximo a um buraco negro, o tempo para essa pessoa passaria de forma diferente em relação a alguém distante. Isso foi comprovado em experimentos com satélites e relógios extremamente precisos, que mostraram que o tempo realmente passa mais lento na proximidade de grandes massas. Essa dilatação do tempo pode ser um dos maiores desafios para a exploração espacial. Se no futuro conseguirmos enviar uma nave perto de um buraco negro, os astronautas a bordo experimentariam uma aceleração do tempo em relação a nós. Isso significa que, embora eles possam passar algumas semanas ou meses explorando o espaço perto de um buraco negro, milhares de anos poderiam passar para os observadores distantes. A questão da dilatação do tempo levanta questões filosóficas e científicas sobre como a percepção do tempo pode ser alterada por esses objetos tão extremos. Além da dilatação temporal, os buracos negros também são conhecidos por curvar o espaço ao redor de forma extrema. Isso significa que as trajetórias dos objetos próximos a um buraco negro podem ser alteradas de maneiras inesperadas, criando efeitos como lentes gravitacionais, onde a luz de estrelas distantes é desviada pela enorme gravidade do buraco negro. Isso abre portas para observações astronômicas que permitem estudar objetos distantes e eventos cósmicos de uma forma completamente nova. A interação entre a gravidade dos buracos negros e o espaço-tempo continua sendo uma das questões mais intrigantes da física moderna. A ideia de que buracos negros podem alterar a percepção do tempo e da gravidade em escalas tão vastas desafiou as fronteiras do que sabemos sobre o universo. Após explorarmos os efeitos dos buracos negros nas galáxias e no universo como um todo, é hora de mergulharmos nos aspectos mais profundos e teóricos desse fenômeno cósmico. No coração dos buracos negros, encontramos um dos maiores desafios da física moderna, a singularidade. Mas o que é a singularidade? Como ela se forma e por que ela representa um ponto de ruptura nas nossas leis físicas? Vamos tentar responder a essas perguntas enquanto continuamos a jornada através da física dos buracos negros e do espaço-tempo. O que é a singularidade? A singularidade é o ponto no centro de um buraco negro onde a densidade da matéria é infinita e a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que as leis da física, como as conhecemos, deixam de ser válidas. Essa região é o limite final de um buraco negro, onde toda a matéria e energia que caem em seu interior são comprimidas em um único ponto de densidade infinita. Na singularidade, o conceito de tempo e espaço se dissolvem. O que acontece nesse ponto é um dos maiores mistérios da ciência. As equações da relatividade geral de Albert Einstein mostram que a gravidade se torna infinitamente forte na singularidade, mas a física quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas, não consegue descrever o que acontece em um ambiente tão extremo. Essa incompatibilidade entre as duas grandes teorias da física é um dos maiores desafios que os cientistas tentam resolver até hoje. De forma simples, podemos dizer que a singularidade representa um erro no entendimento atual das leis físicas. A teoria da relatividade não consegue explicar o que ocorre quando a gravidade se torna tão intensa a ponto de dobrar o espaço-tempo de forma infinita. Isso exige a criação de uma nova teoria que possa combinar a relatividade geral e a mecânica quântica, uma teoria que ainda não existe e que representa um dos maiores desafios da física teórica. A singularidade e a incompatibilidade entre relatividade e física quântica.
O que torna a singularidade tão desafiadora para os cientistas é que ela representa um ponto onde duas das teorias mais bem estabelecidas da física entram em conflito. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade em escalas cósmicas, e a mecânica quântica, que lida com as partículas subatômicas e as forças fundamentais da natureza, não conseguem coexistir nesse regime. A relatividade geral, por exemplo, é ótima para descrever objetos grandes, como planetas, estrelas e buracos negros. Ela descreve como a gravidade age em escalas grandes, como a curvatura do espaço-tempo ao redor de massas gigantes. Porém, quando se chega à singularidade, a relatividade geral falha. Ela prevê que a curvatura do espaço-tempo é infinita e que a matéria é comprimida a um ponto sem volume, um conceito que não faz sentido dentro das leis da física. Por outro lado, a mecânica quântica lida com as forças em escalas minúsculas como as partículas subatômicas. Ela descreve como as partículas se comportam em situações de alta energia e como as forças fundamentais, como a gravidade, interagem em nível microscópico. Porém, a mecânica quântica não pode lidar com o colapso da matéria em um ponto de densidade infinita. Os conceitos de espaço e tempo deixam de ter significado no contexto da mecânica quântica, o que torna a singularidade um mistério ainda maior. A tentativa de combinar essas duas teorias em uma teoria de tudo, que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica, é um dos maiores objetivos da física moderna. Cientistas como Stephen Hawking e muitos outros têm se dedicado a tentar entender como a física pode descrever a singularidade e o que realmente acontece dentro de um buraco negro. O papel das singularidades na formação do universo. Embora a singularidade represente um desafio para a física, ela também pode nos fornecer pistas importantes sobre a origem do universo e sua evolução. Muitos cientistas acreditam que o Big Bang, que deu origem ao nosso universo, também pode ter sido uma singularidade. Isso ocorre porque, segundo as equações da relatividade geral, o Big Bang teria começado como uma singularidade, um ponto onde toda a matéria e energia do universo estavam concentradas em um único ponto de densidade infinita. Essa conexão entre a singularidade e o Big Bang sugere que, de alguma forma, as singularidades podem ser cruciais para a compreensão não só dos buracos negros, mas também da origem e da estrutura do próprio universo. Se conseguirmos entender o comportamento das singularidades em buracos negros, podemos começar a entender melhor como o universo começou e como ele evolui ao longo do tempo. Essa relação entre buracos negros e o início do universo é uma área ativa de pesquisa em cosmologia. Alguns teóricos sugerem que buracos negros podem ser portais para outras dimensões ou até mesmo para outros universos, o que levanta a hipótese de que o que acontece dentro de um buraco negro pode ser fundamental para a compreensão de outras realidades além da nossa. O colapso gravitacional e a formação de buracos negros. A formação de buracos negros ocorre quando uma estrela maciça chega ao fim de sua vida. Quando uma estrela muito grande esgota seu combustível nuclear, ela começa a colapsar sob sua própria gravidade. Esse colapso causa um aumento drástico na densidade da estrela até que ela se comprima em um ponto de densidade infinita, criando uma singularidade. Esse processo de colapso gravitacional é o que forma um buraco negro. A massa da estrela se concentra em um ponto tão pequeno que a curvatura do espaço-tempo ao redor da estrela se torna tão extrema que nada pode escapar, nem mesmo a luz. O horizonte de eventos, que define o limite do buraco negro, é a fronteira além da qual qualquer coisa que entre, inclusive a luz, não poderá escapar. A formação de buracos negros a partir do colapso de estrelas maciças é um dos fenômenos mais fascinantes e violentos do universo. A energia liberada durante esse colapso é imensa e pode causar explosões cósmicas como as supernovas, que são observadas como flashes brilhantes de luz no espaço. No entanto, o verdadeiro desfecho dessa explosão é o nascimento do buraco negro, um dos objetos mais misteriosos e poderosos do cosmos. O desafio da física moderna, a busca por uma teoria unificada. A singularidade representa o limite das nossas atuais teorias da física. Embora a relatividade geral nos dê uma descrição precisa do comportamento da gravidade em escalas grandes e a mecânica quântica seja fundamental para a compreensão das partículas subatômicas, as duas teorias não podem ser aplicadas simultaneamente no contexto de um buraco negro, onde a densidade e a gravidade são infinitas. A busca por uma teoria unificada que combine a relatividade geral e a mecânica quântica é uma das maiores questões da física moderna. Cientistas como Stephen Hawking e muitos outros têm se dedicado a tentar entender como a física pode descrever a singularidade e o que realmente acontece dentro de um buraco negro. O conceito de espuma quântica, por exemplo, sugere que o espaço-tempo em escalas extremamente pequenas não é liso e contínuo, mas composto por flutuações quânticas.
Isso pode ter implicações fundamentais para a natureza da singularidade e do buraco negro. Outros conceitos, como a teoria das cordas, tentam fornecer uma estrutura matemática que possa conciliar as diferentes leis da física em uma única teoria unificada. Embora ainda estejamos longe de uma resposta definitiva, a busca por uma teoria que una a relatividade geral e a mecânica quântica continua sendo uma das maiores e mais entusiasmantes fronteiras da física. Agora, com a exploração da física por trás dos buracos negros e da singularidade, a ciência se aproxima mais do entendimento completo desse fenômeno cósmico. Porém, ainda estamos longe de desvendar todos os segredos que esses objetos misteriosos escondem. Nos próximos capítulos, vamos continuar nossa exploração, desbravando novas descobertas e teorias que podem nos levar mais perto da resposta para os maiores enigmas do universo. Após explorarmos os efeitos dos buracos negros nas galáxias e no universo como um todo, é hora de mergulharmos nos aspectos mais profundos e teóricos desse fenômeno cósmico. No coração dos buracos negros, encontramos um dos maiores desafios da física moderna, a singularidade. Mas o que é a singularidade? Como ela se forma e por que ela representa um ponto de ruptura nas nossas leis físicas? Vamos tentar responder a essas perguntas enquanto continuamos a jornada através da física dos buracos negros e do espaço-tempo. O que é a singularidade? A singularidade é um ponto no centro de um buraco negro onde a densidade da matéria é infinita e a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que as leis da física, como as conhecemos, deixam de ser válidas. Essa região é o limite final de um buraco negro, onde toda a matéria e energia que caem em seu interior são comprimidas em um único ponto de densidade infinita. Na singularidade, o conceito de tempo e espaço se dissolvem. O que acontece nesse ponto é um dos maiores mistérios da ciência. As equações da relatividade geral de Albert Einstein mostram que a gravidade se torna infinitamente forte na singularidade, mas a física quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas e as forças fundamentais da natureza, não consegue descrever o que acontece em um ambiente tão extremo. Essa incompatibilidade entre as duas grandes teorias da física é um dos maiores desafios que os cientistas tentam resolver até hoje. De forma simples, podemos dizer que a singularidade representa um erro no entendimento atual das leis físicas. A teoria da relatividade não consegue explicar o que ocorre quando a gravidade se torna tão intensa a ponto de dobrar o espaço-tempo de forma infinita. Isso exige a criação de uma nova teoria que possa combinar a relatividade geral e a mecânica quântica, uma teoria que ainda não existe e que representa um dos maiores desafios da física teórica. A singularidade e a incompatibilidade entre relatividade e física quântica. O que torna a singularidade tão desafiadora para os cientistas é que ela representa o ponto onde duas das teorias mais bem estabelecidas da física entram em conflito. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade em escalas cósmicas, e a mecânica quântica, que lida com as partículas subatômicas e as forças fundamentais da natureza, não conseguem coexistir nesse regime. A relatividade geral, por exemplo, é ótima para descrever grandes objetos como planetas, estrelas e buracos negros. Ela descreve como a gravidade age em escalas grandes, como a curvatura do espaço-tempo ao redor de massas gigantes. Porém, quando se chega à singularidade, a relatividade geral falha. Ela prevê que a curvatura do espaço-tempo é infinita e que a matéria é comprimida a um ponto sem volume, um conceito que não faz sentido dentro das leis da física. Por outro lado, a mecânica quântica lida com as forças em escalas minúsculas, como as partículas subatômicas, e as forças fundamentais, como a gravidade, interagem a nível microscópico. Porém, a mecânica quântica não pode lidar com o colapso de matéria em um ponto de densidade infinita. Os conceitos de espaço e tempo deixam de ter significado no contexto da mecânica quântica, o que torna a singularidade um mistério ainda maior. A tentativa de combinar essas duas teorias em uma teoria de tudo, que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica, é um dos maiores objetivos da física moderna. Cientistas como Stephen Hawking e muitos outros têm se dedicado a tentar entender como a física pode descrever a singularidade e o que realmente acontece dentro de um buraco negro. Essa relação entre buracos negros e o início do universo é uma área ativa de pesquisa na cosmologia. Alguns teóricos sugerem que buracos negros podem ser portais para outras dimensões, ou até mesmo para outros universos,
o que levanta a hipótese de que o que acontece dentro de um buraco negro pode ser fundamental para a compreensão de outras realidades além da nossa. O colapso gravitacional e a formação de buracos negros. A formação de buracos negros ocorre quando uma estrela maciça chega ao fim de sua vida. Quando uma estrela muito grande esgota seu combustível nuclear, ela começa a colapsar sobre a sua própria gravidade. Esse colapso causa um aumento drástico na densidade da estrela até que ela se comprime em um ponto de densidade infinita, criando uma singularidade. Esse processo de colapso gravitacional é o que forma um buraco negro. A massa da estrela se concentra em um ponto tão pequeno que a curvatura do espaço-tempo ao redor da estrela se torna tão extrema que nada pode escapar, nem mesmo a luz. O horizonte de eventos, que define o limite do buraco negro, é a fronteira além da qual qualquer coisa que entre, inclusive a luz, não poderá escapar. A formação de buracos negros a partir do colapso de estrelas maciças é um dos fenômenos mais fascinantes e violentos do universo. A energia liberada durante esse colapso é imensa e pode causar explosões cósmicas como as supernovas, que são observadas como flashes brilhantes de luz no espaço. No entanto, o verdadeiro desfecho dessa explosão é o nascimento do buraco negro, um dos objetos mais misteriosos e poderosos do cosmos. O desafio da física moderna, a busca por uma teoria unificada. A singularidade representa o limite das nossas atuais teorias da física. Embora a relatividade geral nos dê uma descrição precisa do comportamento da gravidade em escalas grandes, e a mecânica quântica seja fundamental para a compreensão das partículas subatômicas e das forças fundamentais da natureza, as duas teorias não podem ser aplicadas simultaneamente no contexto de um buraco negro, onde a densidade e a gravidade são infinitas. A busca por uma teoria unificada que combine a relatividade geral e a mecânica quântica é um dos maiores questionamentos da física moderna. Alguns cientistas acreditam que essa teoria, conhecida como teoria quântica da gravidade, pode ser a chave para entender os mistérios da singularidade e do buraco negro. Uma teoria bem-sucedida poderia fornecer uma explicação para o que acontece no interior de um buraco negro e talvez até mesmo revelar novas dimensões ou aspectos do universo. O conceito de espuma quântica, por exemplo, sugere que o espaço-tempo em escalas extremamente pequenas não é liso e contínuo, mas composto por flutuações quânticas. Isso pode ter implicações fundamentais para a natureza da singularidade e do buraco negro. Outros conceitos, como a teoria das cordas, tentam fornecer uma estrutura matemática que possa conciliar as diferentes leis da física em uma teoria unificada. Embora ainda estejamos longe de uma resposta definitiva, a busca por uma teoria que una a relatividade geral e a mecânica quântica continua sendo uma das maiores e mais emocionantes fronteiras da física. Agora, com a exploração da física por trás dos buracos negros e da singularidade, a ciência se aproxima mais do entendimento completo desse fenômeno cósmico. Porém, ainda estamos longe de desvendar todos os segredos que esses objetos misteriosos escondem. Nos próximos capítulos, vamos continuar nossa exploração, desbravando novas descobertas e teorias que podem nos levar mais perto da resposta para os maiores enigmas do universo. À medida que avançamos no estudo dos buracos negros, a complexidade e as implicações desses objetos começam a se expandir para além das fronteiras da física tradicional. O que parecia ser um simples fenômeno cósmico de destruição, em que toda a matéria é absorvida, agora se revela um portal potencial para questionamentos sobre a natureza do espaço-tempo e até mesmo sobre a existência de universos paralelos. A possibilidade de que os buracos negros possam ser portas para outros universos é uma das teorias mais intrigantes e ainda não totalmente compreendidas. Buracos negros e o multiverso, uma teoria de universos paralelos. A teoria do multiverso sugere que o nosso universo, com suas leis e constantes físicas, pode não ser o único. De acordo com essa ideia, existem muitos universos, possivelmente infinitos, coexistindo, mas com diferentes características e até diferentes leis da física. Esses universos podem ser tão distintos entre si que as possibilidades de vida e as condições cósmicas poderiam ser completamente diferentes daquelas que encontramos aqui. A conexão entre os buracos negros e o conceito de multiverso surge a partir de uma ideia teórica chamada buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é uma espécie de atalho hipotético através do espaço-tempo,
que conecta dois pontos distantes no universo. Se os buracos negros são capazes de distorcer o espaço-tempo de maneira tão extrema, alguns teóricos acreditam que poderiam ser a entrada para um buraco de minhoca, permitindo que a matéria, ou até a luz, passasse para outro ponto do espaço ou até mesmo para outro universo. Em uma versão mais ousada dessa teoria, acredita-se que cada buraco negro poderia ser de fato um portal para outro universo. Esse conceito se baseia na ideia de que a singularidade do buraco negro poderia ser um passageiro ou entrância para outra realidade, onde as leis da física poderiam ser completamente diferentes das nossas. Embora essa teoria pareça saída de um filme de ficção científica, ela é levada a sério por alguns cientistas. O conceito de que buracos negros podem ser portais para outras realidades questiona a visão tradicional de que eles apenas absorvem matéria, propondo uma ideia onde, na verdade, os buracos negros poderiam ser algo mais, como portas cósmicas para outros mundos. Buracos negros e a possibilidade de viagens entre dimensões. Além da teoria do multiverso, outra hipótese intrigante relacionada aos buracos negros envolve as dimensões extras. De acordo com algumas versões da teoria das cordas, o universo não teria apenas as 3 dimensões espaciais que experimentamos, mas poderia ter até 10 ou 11 dimensões. Essas dimensões extras seriam, de acordo com essa teoria, compactadas em escalas extremamente pequenas, invisíveis para nós, mas ainda assim presentes. Em um contexto de buracos negros, a ideia de dimensões extras sugere que esses objetos poderiam de fato estar conectados a outras dimensões além da nossa. Isso se deve ao fato de que a curvatura do espaço-tempo ao redor de um buraco negro é tão extrema que ela pode, teoricamente, abrir fissuras ou portais para essas dimensões extras. Se conseguirmos compreender e controlar esses portais, isso poderia abrir a porta para uma nova era da exploração cósmica, onde as viagens para além dos limites do nosso universo seriam possíveis. Imagine um futuro em que possamos explorar dimensões paralelas ou até mesmo entrar em outros universos com condições e leis da física completamente diferentes das nossas. Embora essa ideia esteja longe de se concretizar, ela representa um dos maiores desafios e possibilidades da física moderna. Buracos negros e a teoria dos buracos brancos, o inverso dos buracos negros. Uma teoria que surge quando pensamos em buracos negros como possíveis portas para outros universos é a hipótese dos buracos brancos. De acordo com essa teoria, os buracos brancos seriam o oposto dos buracos negros. Enquanto um buraco negro puxa e absorve matéria, um buraco branco expulsaria matéria, como uma espécie de expulsor cósmico. Buracos brancos, se existirem, poderiam ser o ponto de saída de matéria que entrou em um buraco negro, ou mesmo de material que tenha vindo de um outro universo. Essa ideia se baseia no conceito de que os buracos negros e os buracos brancos estão conectados por uma espécie de túnel ou buraco de minhoca, o que implica que a matéria não desapareceria para sempre, mas seria transferida para outra parte do universo ou até mesmo para outro universo. Embora os buracos brancos ainda não tenham sido observados diretamente, algumas simulações matemáticas sugerem que eles são possíveis dentro do quadro da relatividade. Entretanto, os buracos brancos representam um desafio maior para os cientistas porque eles violam a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia, ou o grau de desordem de um sistema isolado, deve sempre aumentar. Isso implica que os buracos brancos, ao liberarem matéria de maneira ordenada, seriam fisicamente problemáticos, pois não poderiam explicar o aumento da entropia. Buracos negros e a evolução do universo. Os buracos negros desempenham um papel central na evolução das galáxias e no comportamento das estrelas dentro delas. De fato, eles são tão importantes para a formação e a evolução das galáxias que alguns cientistas sugerem que eles poderiam até mesmo ter um papel na criação do próprio universo. Como já vimos, a presença de buracos negros supermassivos no centro das galáxias pode influenciar profundamente a dinâmica da galáxia, afetando a formação de estrelas e a distribuição da matéria. Alguns teóricos propõem que os buracos negros podem ser a chave para entender a história do universo, já que a sua presença nas galáxias indica que as galáxias podem ter evoluído em conjunto com esses gigantes cósmicos. Além disso, a maneira como os buracos negros interagem com o meio interestelar pode ter implicações importantes para a evolução das galáxias e para a criação de novos corpos estelares. Se os buracos negros forem de fato conectados a outros universos ou dimensões, isso poderia abrir novas possibilidades para a compreensão do início e do futuro do nosso próprio universo.
Seriam os buracos negros uma forma de portais que conectam diferentes realidades ou etapas da evolução do cosmos? O caminho à frente. O que espera a ciência? À medida que a tecnologia avança, as observações de buracos negros se tornam cada vez mais precisas e novas teorias estão sendo formuladas a cada dia. Embora as ideias sobre universos paralelos e buracos brancos ainda sejam amplamente especulativas, elas abrem um leque de possibilidades que podem revolucionar nosso entendimento sobre a natureza do cosmos. Nos próximos anos, o desenvolvimento de telescópios ainda mais poderosos e a exploração de novas tecnologias podem nos permitir obter mais informações sobre os buracos negros, suas propriedades e seus impactos no universo. Entretanto, o que está além de nossa compreensão atual é o que realmente acontece quando a matéria entra em um buraco negro e o que pode existir do outro lado. A busca por respostas a essas perguntas é uma das grandes fronteiras da física e da astronomia. Se conseguirmos entender o que ocorre no interior de um buraco negro e como ele interage com o espaço-tempo, poderemos não apenas desvendar os mistérios de um dos maiores enigmas do universo, mas também redefinir nossa compreensão do próprio cosmos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Dormindo com Ciência. A jornada pelo universo dos buracos negros está apenas começando. Compartilhe esse vídeo com quem também tem curiosidade sobre os mistérios do cosmos e continue conosco para descobrir mais sobre os maiores enigmas do universo. Até a próxima!